Olá, bom dia. Nós estamos chegando com mais um programa Semeando a Boa Nova. Este programa que estuda, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado aqui diretamente dos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você pode participar. Você liga para a gente no 997-666-555. Prefixo internacional 55, se você está fora do Brasil. Se está aqui dentro, mas fora da região de São Paulo, você disca o DDD 11. Você pode nos ouvir pelo Facebook e também pelo YouTube. E logo mais às 18 horas o programa é retransmitido na web rádio www.webradiosemeador.org. Muito bem, estamos aqui nesse programa, aliás, um programa especialíssimo, completando hoje o 1000º programa Semeando a Boa Nova, a equipe Apostos, nos telefones o nosso companheiro Eros e a equipe inteira de apoio, o Anderson, a Clarissa, o Danilo, o Fernando, o Flávio, o Hélio, a Juliane, o Marinho, a Patrícia, a Suzete, o Valdecir, todos, alguns aqui com a gente na mesa, na equipe e outros remotamente. Estamos aqui hoje. E hoje, com muito carinho, a companheira nossa aqui, a Patrícia Comenali, que para quem não conhece ela como Patrícia Conejeiro. A Patrícia Comenali vai estar com a gente aqui, falando sobre importância das atividades na terceira idade. Vamos abranger aí os temas ligados à terceira idade. Patrícia, bom dia, seja bem-vinda aí na equipe e aqui com a gente também hoje para falar sobre a terceira idade. Muito bom dia a todos que estão aí nos ouvindo, bom dia aos companheiros aqui da mesa. É uma alegria muito grande, né, estar aqui como convidada e nesse programa especial, né? E vamos falar um pouquinho aí de um tema muito atual e muito importante para os nossos queridos idosos. Muito bem. Semana da Boa Nova 1.0, 1000. A Patrícia, ela é atuante tarefeira do Centro Espírita Redentor de Santo André e também atua aqui no Semeador e nos ajuda aqui. Ela faz parte da nossa retaguarda técnica aqui do Semeador Boa Nova, que faz com que as imagens, o som chegue até você aí. O crescimento da expectativa de vida tem gerado um aumento muito significativo do número de idosos, da quantidade de pessoas com idade avançada. No programa no programa de hoje nós vamos conversar sobre os desafios de se manter ativo um idoso durante essa idade aí mais avançada, né? Quais são os desafios? Sempre de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Patrícia, atualmente, né, no cenário que nós estamos vivendo, contemporaneamente, quais são os desafios que a gente pode considerar que existe aí para com a terceira idade? Sempre, né, a gente tem vários desafios, a terceira idade, os idosos como geral, eles têm alguns desafios que são comuns, né, à própria idade, como, por exemplo, a questão do acolhimento, a questão da mobilidade, a questão da empatia social, a questão da tecnologia, né, são novos desafios, novos tempos, né, que os idosos aí colocam como aprendizagem, desafios, só que neste momento, né, principalmente que nós estamos aí vivendo há um ano aproximadamente, da questão da pandemia, somou-se a esses desafios, né, do dia a dia que já tínhamos, alguns desafios maiores para os idosos principalmente, que é a questão do equilíbrio, né, da saúde física, o equilíbrio da saúde mental nesses tempos de pandemia, nos tempos de isolamento social, porque foi um grupo, né, que a OMS, todas as recomendações médicas, como todos sabemos, colocou, né, aí como principal alvo, né, da questão do perigo da pandemia, da questão da necessidade do isolamento como um todo, e dessas determinações, né, dos médicos, dos órgãos governamentais, com o isolamento dos idosos, isolamento social, eles podem também ficarem assustados, né, ficam vulneráveis neste momento. Então, nós vamos falar aí no decorrer do programa um pouquinho sobre essa questão, desses desafios que já tínhamos, somados a esses desafios deste momento em especial que estamos vivendo. Muito bem. Hélio Delanossi, bom dia, Hélio. Prazer estar com você aqui no Semeando Boa Nova. Bom dia a todos. Hélio, a gente quando fala em terceira idade numa casa espírita, a gente, na doutrina, considera aí a atuação do plano espiritual e também daqui das pessoas encarnadas, né? Evidente. Espírito tem idade?
A gente pode considerar que um espírito é velho, é novo, o espírito é novinho, é mais idoso. Tem isso, o espírito tem idade, dá para contar a idade do espírito? Essa é uma parte muito interessante, né? Que o espiritismo ele acaba desmistificando para que nós possamos entender as pessoas de uma forma geral. O espírito, idade poderia ser contado, né? Uhum. Essa idade dele, desde a sua criação. E segundo são 15 milhões de séculos, né? Mais ou menos, se é a nossa idade hoje. Quer dizer, nós somos muito velhos, todos nós. Não importa se o aluno é um pouco de uma criança, ou de um adulto, ou de terceira idade, somos todos muito velhos, né? Então, mas isso não tem muita importância, né? A importância é por quê? Porque nós somos eternos, né? O espírito é eterno, ele não vai, de uma vez criado, ele não desaparece mais, né? Ele vai continuar existindo sempre. Então essa importância da idade só tinha a ver com o corpo físico mesmo, com relação ao corpo físico, ou seja, o que é previsto, pelo menos em via de regra, assim, o que é natural que ele fique no planeta, né? Aqui encarnado, em cada encarnação, que era cerca de 75 anos em média, hoje já aumentou, né? Já está em torno de quase de 90, 85, 90 anos em média que nós ficamos aqui no planeta. Nada impede que você saia antes, né? Saia criança, né? Saia adolescente, um jovem, em meia idade, por algum motivo. Mas, via de regra, nós ficamos aqui em torno de 70, 80 anos, nós ficamos por aqui. Então, nós nos acostumamos a dizer o seguinte, que a pessoa ficou velha, né? Ou seja, ela está perto da hora dela partir, né? Ela está se aproximando da hora dela partir, dela deixar o corpo físico. Só isso, mas fora disso, ele não tem idade, não. O espírito não tem idade, não. Muito bem, você que chegou agora, muito obrigado por estar conosco aqui. Nós estamos com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre a importância das atividades na terceira idade. Nós estamos aqui com a Patrícia, que é a nossa companheira aqui da equipe, inclusive, e também atuante lá do Centro Espírita Redentor, e está com a gente falando desse tema tão importante aqui. Patrícia, como é que o conhecimento do espiritismo, as pessoas que se dedicam à doutrina, um idoso que se dedica à doutrina, que conhece um pouquinho sobre o espiritismo, como é que isso pode ajudar os idosos a lidarem melhor com essa fase da vida? Isso ajuda, de fato, um idoso a trabalhar melhor essa fase da vida? Com certeza. Eu separei aqui alguns pontos para conversarmos sobre a importância que tem a doutrina espírita, né, para os idosos, para o entendimento de toda a situação. Primeiro que, como todos sabemos, a doutrina espírita ela tem um caráter consolador, né? Ela, através dos seus aprendizados, de toda a sua literatura, das obras básicas, ela traz informações bastante importantes que são consoladores na questão do entendimento de muitas situações na qual passamos aí durante a nossa existência. Eu coloquei aqui alguns pontos, como, por exemplo, a importância que nós sabemos da nossa renovação moral, que tanto na doutrina espírita nós conhecemos como reforma íntima ou reforma interior. Isso é uma passagem da nossa existência como um todo, não só na terceira idade. A questão de trabalharmos os nossos sentimentos, de trabalharmos as nossas virtudes, tentarmos aí, né, na nossa vida, trabalhar os nossos vícios morais. Uma outra questão muito importante que a doutrina espírita fala com bastante prioridade e propriedade é a questão da reencarnação, né? Quando nós temos essa certeza das sucessivas, né, vidas que a gente vem, né, as sucessivas reencarnações, nós sabemos que não termina aqui, né? Como a gente já emenda com a imortalidade da alma, né? Que nós temos aqui o nosso corpo físico. E nós sabemos que aqui o corpo físico fica, mas o espírito, ele é imortal, não existe a morte é somente do corpo físico. E quando a gente tem esse entendimento, nos traz aí uma tranquilidade. Eu acho que é um bálsamo nós sabermos isso, que não termina tudo aqui, que a nossa existência, tudo que nós fazemos, né, tudo que nós melhoramos moralmente, não termina por aqui. Nós vamos continuar no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Todas as nossas conquistas morais serão, com certeza, nós levamos, né, para quando nós terminarmos aqui a nossa jornada física e para um outro plano, plano espiritual. E eu coloquei também uma outra questão, já trazendo, né, para os dias de pandemia que nós estamos vivendo,
Um conhecimento que eu acho muito importante que a doutrina espírita nos traz e também é muito consolador neste momento, que é a questão, né, do nosso entendimento da nossa mudança planetária que estamos tendo e na questão da justiça de Deus. Porque eu acho que se a gente entende, né, que nós estamos aí também, como já foi muito falado na doutrina espírita, a questão da mudança do planeta que nós estamos hoje, de provas e expiações, para um planeta melhor de regeneração, no qual chamamos, nos traz também esse entendimento que as situações, mesmo que muito difíceis, como estão neste momento, né, muita informação, muita coisa acontecendo junto, nós temos essa certeza que é uma necessidade do planeta, que não existe um castigo de Deus, né? Deus nós temos como um pai amoroso, bondoso, de justiça. Então não existe um castigo de Deus para conosco. Então, se nós compreendemos essa justiça de Deus, compreendemos essa necessidade do planeta de passar por momentos difíceis, por provas coletivas, como sabemos, por exemplo, dessa pandemia, para nós nos fortalecermos, né, para nós aprendermos a conviver uns melhores com os outros, né, a pensar como estão minhas atitudes, como que está a minha questão com o meu próximo, a questão do egoísmo, né? Então, eu acho que esses são os principais pontos que nós temos aí como fundamentais da doutrina espírita, né, para essa melhora aí da nossa existência. Incrível. Oi, Clarissa. Bom dia, Clarissa. Bom dia aos ouvintes. A Paty comentou sobre reencarnação, né? E eu fiquei refletindo aqui a importância que isso é para a gente pensar sobre os papéis diferentes que a gente exerce ao longo da vida. Então, um jovem de hoje já pode ter sido um idoso em outra existência. O idoso de hoje pode vir a se tornar parte da mesma família como um filho, por exemplo, né, num futuro. Num futuro. Enfim, eu fico refletindo sobre os papéis que cada posição que a gente está nesse momento nos traz de aprendizado para a alma. Um pai, uma mãe agora precisa aprender sobre a renúncia de cuidar de um filho. Um irmão, por exemplo, tem que aprender sobre dividir, sobre o cuidar. E um idoso, né? Qual o papel que ele exerce nesse momento, na sua fase? O que traz de aprendizado? É uma pessoa que já passou por muitas experiências na vida material, né, por muitas alegrias, por muitas tristezas, algumas perdas, algumas conquistas, muitas experiências realmente. Alguém que tem muito para contribuir, por ter vivido já muito tempo aqui na Terra, sim, que pode cuidar dos netos, que pode oferecer ou cuidar do outro com mais calma, por não ter tantas responsabilidades, tantas obrigações, né, por já ter a vida um pouco mais tranquila do ponto de vista de atividades. Então, o que eu quero dizer com isso, que cada momento da nossa existência traz um tipo de aprendizado diferente. E certamente a idade avançada é uma idade muito próspera para se aprender também, para se refletir sobre tudo que viveu. E essa perspectiva que a Paty trouxe sobre a continuidade da vida dilata, abre uma porta enorme da gente pensar que, apesar da vida física estar se aproximando ao fim, mas como a vida espiritual vai continuar, a gente precisa aprender, aproveitar as oportunidades, sim, da maturidade para entender os aprendizados que ela pode nos ensinar, para a gente conquistar mais qualidades morais para a nossa continuidade, sim, da existência, né? Então, fico refletindo que é uma idade muito próspera também para os aprendizados, né? De oferecer o cuidado para o outro com mais calma. Tantos avós, né, cuidam dos netos ali com mais amor, muitas vezes que os pais que estão ali na correria, com as responsabilidades, com preocupações, sim, sobre a reflexão de tudo que já passou, enfim. É uma idade também muito próspera para a gente aprender. Né? Muito bem, Flávio. Bom dia, Flávio. Prazer estar com você. O prazer é meu nesse programa 1K, né, que é o termo utilizado aí nas mídias sociais. 1K, né, o programa número 1000. Com relação ao processo do conhecimento do espírito e do exercício da espiritualidade, a gente percebe atualmente muitos estudos que têm o pensamento mais positivo, que reagem melhor a essas adversidades, uma, sim, vez que tem esse compromisso, né, com exercitar a espiritualidade. Sim. A crença ajuda muito nos processos do envelhecimento saudável. Sim. Então é importante nós percebermos, né, que se a gente se conecta com algo,
né, que não é só na condição da cognição, a gente percebe que a vida fica mais leve, né, o entendimento das coisas um pouco mais compreensível, né? Então, realmente, estudos mostram que o exercício da espiritualidade contribui muito para o enfrentamento da fase da velhice. Fica mais fácil, né? Muito mais. A compreensão ajuda, né, a melhorar, a entender a fase da terceira idade, né? Muito bem, você que está na nossa audiência aí, deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos entrar com uma enquete e você vai responder aí no seu aparelho o que mais contribui para a saúde mental dos idosos. E você vai ver 3 opções. Claro que as 3 seriam possíveis, né? A gente consegue se assinalasse uma que seja aquela que você entende que seja a que mais contribui para a saída mental dos idosos. A convivência com a família, ou atividades físicas, ou as leituras edificantes. Você vai receber aí no seu aparelho já a seguinte pergunta: o que mais contribui para a saúde mental dos idosos? 3 opções, você escolhe uma: convivência com a família, atividades físicas ou leituras edificantes. Responde que depois a gente vai divulgar aí a resposta. Muito bem. A gente quer fazer aqui uma colocação, porque hoje nós estamos no programa Semana Boa Nova número 1000. Completamos 1000 programas hoje. E é um momento muito especial para o programa. Queremos agradecer muito você que nos assiste, que nos ouve, que compartilha o nosso som, a nossa imagem desde o início. Muito obrigado por estar com a gente aí, mesmo aqueles que chegaram depois também, sem problema algum. Muito obrigado por estarem conosco aí. Muito bem, nós estamos falando sobre a importância das atividades na terceira idade, e eu queria perguntar para a Patrícia aqui. Patrícia, as casas espíritas têm algum tipo de programa especial para a terceira idade, para idosos, pessoas mais avançadas? As casas espíritas, no geral, elas não têm um trabalho específico só para idosos. Pelo menos as que eu conheço, as que eu frequento, não tem específico. Porque, como a gente comentou agora há pouco, essa questão da espiritualidade, essa questão de um trabalho voluntário, né, ela ajuda muito no preenchimento do tempo do idoso, ajuda nessa questão dele ter aí uma atividade para até preencher o coração, fazer o bem para o próximo. E o que nós vemos hoje nas casas espíritas, no geral, são muitos idosos, né? Idosos a gente considera já a partir dos 60 anos, né? Segundo a OMS, até para os países subdesenvolvidos. Eles atuando, né, de maneira bastante interessante em todos os trabalhos da casa. Se o idoso se sente à vontade, ele tem a predisposição física, se ele está bem, ele pode participar de qualquer trabalho. Quer dizer, um trabalho assim determinado, X ou Y, que ele pode ou ele não pode. Se ele está bem fisicamente, né, a parte mental também está tudo bem, se ele consegue, né, estar lá, ele pode participar de qualquer trabalho. Nós vemos idosos em trabalhos de bazar, em lanchonete, nós vemos eles na questão do passe energético. Quer dizer, pelo que você está dizendo, a casa espírita ela dá oportunidade de trabalho, né? Com o idoso vai ter uma ocupação, vai estar trabalhando lá, né? E é muito importante. Perfeito. É muito importante. Muito bem. Sim, Flávio. Eu só queria fazer Clarissa. um complemento. Pela nossa observação, né, nos núcleos religiosos, não só na doutrina espírita, a gente percebe que a frequência na sua grande maioria são de pessoas mais idosas, por questões de disponibilidade de tempo, né? O cotidiano, a vida profissional, as condições de estudo, muitas vezes limitam, né, a frequência de pessoas em outra faixa etária. Mas nós percebemos também que deva haver um movimento por parte das casas espíritas de pensar em construir, porque é uma fase que inspira cuidados, uma evangelização, né? Um grupo especial que possa acolher os medos, que possa tratar as enfermidades, que possa ter uma troca de ideias, numa dinâmica de grupo, banhada, né, pelos conhecimentos do cristianismo, pelas orientações que o espiritismo faz. Esse é um convite, né, para que nós possamos reflexionar até no nosso retorno das atividades presenciais, que em virtude dos decretos, né, todas as casas espíritas, núcleos religiosos estão tendo as restrições de frequência, né? Aliás, vamos deixar claro, né, Flávio? As casas espíritas estão seguindo isso desde o início, independentemente da obrigatoriedade legal, né? Isso é uma questão de responsabilidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. Clarissa, você ia fazer um comentário, né?
você falou sobre as atividades dos idosos na Casa Espírita, e meu coração se encheu de alegria, lembrando... Mas você não é idosa. Mas, Turibe, a gente vê muito. Por exemplo, a Dona Dora me veio à cabeça com muita alegria, ela na casa dela, fazendo os paninhos, os crochêzinhos ali, sabe, embaixo do pano. Sim. E não só ela, como tantas outras. Quem que é a Dona Dora? Conta pra gente, porque eu sei quem que é. Eu chamo ela carinhosamente de vovó Dora, mas quem é a Dona avó Dora? de todos aqui do semeador, né? A gente poderia dizer assim. Enfim, mas não só ela, como tantas outras, né? Que me veio ela com muito carinho, mas a gente consegue lembrar de outras pessoas também, que com muito esforço, com muita boa vontade, oferecem um pouco, mas que é tanto, porque é feito com tanto amor, com tanto carinho. E eu fico pensando o quanto isso dá uma sensação de utilidade para essas pessoas que já atingiram a maturidade física, o quanto também nos deixam ligados em coração. Então, o que eu quero dizer é que a contribuição não precisa ser muito. Não é com o mesmo vigor e energia física do que outros aqui que estão no auge da energia física. Mas o amor, o carinho que eles colocam com o pouco, mas com tanto, né, é isso que faz a utilidade, o senso de utilidade. E eu também lembrei, por conta da pandemia, por conta da tecnologia, quantos idosos a gente viu se esforçando para vencer a barreira tecnológica, para conseguir entrar nas reuniões que a gente faz, sabe? Então isso enfim... Isso Perfeito, a tecnologia ajuda o idoso, ajuda a família do idoso, ajuda todo mundo, né? Muito bem. Tá aí, você que está nos assistindo pelas imagens do Facebook ou do YouTube, nós estamos ao vivo com o programa Semeando a Boa Nova, um convite para você para responder a enquete que está aí chegando para você. Você respondeu uma vez, depois você vai falar assim, pô, mas eu respondi, mas não sai da minha telinha a enquete. Clica fora dela que ela já desaparece sem problema algum, tá? Bom, pergunta do dia para você responder para a gente aí. O que é que você faz para ajudar um idoso, hein? Deixa a gente saber o que é que você faz para ajudar um idoso. Conta para a gente aí também, escreve para a gente aí no chat da nossa página aí. Aliás, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein? Turibe, tem bastante gente aqui. Eu vou passar por alguns nomes, mas olha, sintam-se todos abraçados. A gente recebe com muito carinho. A Nádia Ambrosio, Rosângela Bonassi, Claudete Pressetti, Yara Delanossi, Walter Silva, Walter Page, Adélia Alves, enfim, tantos outros que passaram aqui. Com muito carinho, um bom dia a todos. Muito bem. Bom, estamos falando sobre importância das atividades da terceira idade e a Patrícia Comenali é a nossa convidada de hoje. Eu quero lembrar você que quando você interage conosco, você registra a sua participação no Semeando Boa Nova, você passa a concorrer como um brinde ao livro espírita. E esse livro espírita é gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, aqui de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Semana passada, o Marcos Câmara e a Ilma Sartori ganharam os livros e vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador aos sábados após o programa. Com todas as condições de higiene, de segurança sanitária, virão aqui buscar os livros deles qualquer sábado. Depois do programa, 9h30, pode vir aqui e pegar o livro. Muito bem. Patrícia, evidentemente que a pandemia parece que criou aí uns problemas, né, para as pessoas mais idosas, né? Pelo menos na fase inicial da pandemia, porque a partir de agora os registros mostram que os acometimentos de casos de Covid agora mudaram de faixa etária, né? Mas a gente observou que os idosos eles tiveram que ficar mais em casa e deixaram de fazer as suas atividades físicas fora de casa, etc. Tal. Quais as consequências disso aí para a nossa saúde mental, para a saúde mental do idoso, hein? Essa questão é muito delicada, como você comentou, Turíbio, no começo, né, como eu falei, eles foram os principais, né, olhos de todo mundo, né, questão de fica em casa, questão do isolamento, precisou realmente ser feito isso, porque era o público mais vulnerável, né, pelas questões da própria idade, questões do corpo físico como um todo. E hoje, com a questão da mídia, né, da quantidade de informações que nós temos, virou um desafio muito grande, como nós falamos no começo, para a saúde mental, principalmente do idoso. E pode, essa questão toda, né, principalmente muito intensificada nos dias de hoje, o idoso, se ele não toma cuidado, ele pode desenvolver depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, aquele estresse, né? No máximo, como a gente está acompanhando, né? Alguns conhecidos, escuta falar, né? Que um está com muito medo, o outro está, assim, num momento muito difícil. Então, nós temos que tomar cuidado que o idoso tem uma característica muito importante, que é a questão da solidão.
né? Nós temos que ficar de olho nesse isolamento social, o idoso, mas a família nesse momento é muito importante ficar atento, né? Porque uma das questões que desenvolve aí um problema de saúde mental é a questão da solidão, na questão daqueles que às vezes ficam sozinhos, ou aqueles que não estão, né, por conta do isolamento social, sem contato com a família, contato com netos. Então, eles têm esse sofrimento psíquico, né? A falta de sair, a falta do convívio, a falta das atividades. E todos nós, né, se pensarmos, estamos tendo perdas, né? É perda de parentes, perda de amigos, né? Muitas pessoas perdem o emprego, as crianças perderam as aulas por conta de tudo que estamos passando. E o idoso também, ele tem uma perda que a gente também tem que ficar muito atento, nós, né, familiares que temos um idoso, que é a questão da perda da autonomia, né? Isso nos estudos fala com bastante prioridade, a necessidade da gente compreender a situação do idoso, porque eles precisam estar por dentro do que está acontecendo, eles precisam auxiliar na resolução dos problemas, nós temos que respeitar as escolhas deles, nós temos que tomar cuidado para não tirar essa autonomia de nós querermos, né, às vezes como família, né, naquela questão da preocupação, que é muito natural, tirar dele o que ele precisa fazer, como ele não tivesse escolha, como se nós determinássemos o que eles precisam fazer, aqueles, claro, que têm essas condições, e a gente precisa tomar este cuidado. Agora, Patrícia, deixa eu aproveitar, só aproveitando que você está falando disso, né, dessa questão do idoso ter uma autonomia. Mas alguns idosos, eles não têm autonomia naturalmente. Sim. Pessoas que estão acamadas, pessoas Sim. que estão com doenças degenerativas cerebrais, etc. Tal. Nesse caso, o espírito está sofrendo também ou não? Porque já é um idoso, né? O espírito está sofrendo. A gente tem que tomar cuidado, né, nessa questão quando a gente lida com o idoso que não tem essa autonomia, que é acamado, às vezes está numa instituição de repouso, enfim, nos cuidados deles, né, no bem tratar, como a gente falou, ele não vai ter autonomia de escolher, mas nós, como familiares, como cuidadores, nós podemos auxiliar para que ele tenha, né, o menos impacto possível, porque ali pode estar um corpo recluso, né, sem atividade, porém o espírito ele está ali, né, ele é atento, ele percebe tudo o que está acontecendo. Então, assim, para não existir um sofrimento interno, porque às vezes a gente vê os idosos que são acamados, que têm mal de Alzheimer, por exemplo, ou que estão numa cama, mas dependendo de como é o trato familiar com aquela pessoa, o sofrimento no olhar, o sofrimento, às vezes, até por algumas pequenas atitudes que esse idoso consegue fazer. E essa questão da autonomia, algumas pessoas podem estar perguntando, mas às vezes, por exemplo, o meu pai, ou a minha mãe, ou meus avós, querem ir, né, para o supermercado, e nesse momento é difícil, como que eu faço? Aí fica aquela briga. Uma dica aqui que eu dou, né, de acordo com os estudos que eu vi de geriatras, psicólogos, é que a gente converse, né, com o idoso, tente, aqueles que, claro, têm autonomia, aqueles que são ativos, que estavam acostumados a fazer as atividades, tente chegar aí no equilíbrio, né? Não só não sair, ou tentar oferecer alternativas. Se a pessoa quer ir no supermercado, por exemplo, um melhor horário, se ofereça para, de repente, levar, de repente, para fazer outras atividades que são de menos risco neste momento pela pandemia. Então, é uma questão de conversar, uma questão de equilíbrio, né? Não deixar, assim, simplesmente só imperar a vontade de um ou a vontade de outro. Porque a perda dessa autonomia para aqueles que estão muito na ativa e precisaram de uma hora para outra ficarem reclusos, pode ser aí um gatilho, né, para esses transtornos mentais, para essa ansiedade descontrolada porque querem fazer e a família muitas vezes não deixa. Então a dica é conversem e tentem chegar aí num equilíbrio, nem de um lado e nem de outro. Ok, bom, nós estamos aqui com o programa Semeando Boa Nova, são várias formas a gente olhar o tema terceira idade, o tema da idade mais avançada, ou melhor idade, né, se a gente pode dizer assim, né? Mas quero lembrar você que você pode dar sua opinião, dizer o que você faz para ajudar os idosos. Escreve no chat o que você faz para ajudar os idosos, né? Bom, Flávio Turíbio, na eu verdade... quero fazer uma pergunta para vocês,
para os 4. Claro. Mas depois eu vou fazer na sequência. Pode ir. Não, perfeito. Quando a Patrícia estava comentando a questão, né, do acolhimento e das necessidades de um olhar mais cuidadoso com os idosos, a gente tem que refletir na condição que já acontecia anterior à pandemia. Né? Todas as dores, todos os medos, todas as questões relacionadas aos idosos, elas já existiam. Sim. E que a gente tinha que perceber o imperativo do mandamento maior, que é o honrar pai e mãe, dos cuidados absolutos que se deveriam ter com esses idosos. Com o advento aí, né, do problema da doença, da Covid, da pandemia, esses problemas se agigantaram, né? E outras preocupações somaram-se aos problemas já anteriores. Então, isso é muito importante para que nesse instante nós tenhamos já um olhar mais cuidadoso. Sim. De explicar, esclarecer, para que esse idoso se sinta um pouco mais seguro. Sim. Nesse processo de entendimento. Por quê? O idoso, muitas vezes, ele busca a informação no meio televisivo, ele busca essa informação através da mídia, e nós percebemos a condição do sensacionalismo que tudo isso se apresenta, e se devemos olhar algum motivo deva ter para que realmente inspire em determinado momento o cuidado, mas agora a gente está transformando o cuidado em medo. Sim. Então as pessoas precisam ser muito bem orientadas e perceber que deva haver um equilíbrio em todas as circunstâncias. Nós não podemos parar de viver. Né? Esse idoso, como o Turíbio mesmo muito bem disse, ele foi privado de todas as suas atividades essenciais básicas. Né? Tem pai, tem mãe que foi proibido pelos seus filhos de varrer a calçada. Né? Nós sabemos dessa história. E aí eu ando muito de carro por atividades profissionais, a gente percebe que as pessoas estão do lado de fora com medo. Esses idosos, né, percebe que eles estão ali no portão das suas casas, tal, angustiados, querendo um pouco respirar ar puro. E a gente percebe que a condição da natureza, né, o respirar um ar puro, o contato com o vizinho, isso contribuía muito com o dia a dia deles. Então, como nós devemos tratar essas necessidades que são tão simples e básicas desses idosos? Bom, a pergunta que eu quero que vocês respondam, eu vou começar com você. Vamos? Ser idoso é um prêmio ou um castigo para o espírito? Olha, todas as circunstâncias da vida a gente relaciona na condição de ônus e bônus. Para o espírito? Né? Claro, todas as condições a gente relaciona como ônus e bônus. No nosso olhar, a condição do espírito é um enriquecimento de conhecimento, de experiências, que nos tornam uma existência mais tranquila. Então é um benefício para o espírito, porque a gente vai se entesourar de todos esses bens que são imateriais, mas que tornam a nossa condição de existência mais feliz. Porque eu percebo que os idosos têm um discernimento no tratamento das coisas muito melhor do que nós aqui, jovens adultos. Porque eles são mais ponderados, ele tem uma condição de entendimento melhor. Eu percebo meu pai, né, permita trazer um exemplo particular, quando eu estou aplicando nas minhas filhas ali, né, um processo de educação um pouco mais severo, e ele me olha com muito amor, com muita ternura e diz para que eu tenha mais calma. E eu lembro do seu Fernando, quando estava educando o jovem, adolescente Flávio, ele tinha um vigor até maior do que eu estava ali aplicando. Mas percebo que ele perdeu a mão em determinado momento e quer colocar para o filho, né, uma condição de um pouco mais de tranquilidade nas ações. E se nós formos inteligentes, né, e ouvirmos melhores esses idosos, a gente também melhora muito a nossa conduta no dia a dia. Eu já vou ouvir vocês já, mas antes deixa eu fazer um convite para você que está nos assistindo aí. Você liga para cá, 997-666-555. O Eros vai atender o seu telefone, vai anotar sua pergunta e vai passar aqui para a equipe, para a gente colocar aqui no ar, se a Clarissa conseguir capturar aí a sua informação, o seu questionamento. Você nos assiste pelo YouTube e também pelo Facebook, pode colocar sua pergunta lá também. Como é que nós estamos, hein, Clarissa, nas redes sociais? Tem um comentário do Salomão, nosso querido Salomão aqui. Ele falou que tem um velho e idoso. Velho é aquele que é motivo, tudo é motivo de cansaço. Idoso é aquele que diz que a mente quer, a mente pode, mas o corpo não acompanha pelo desgaste do tempo. Ele comentou que com 77 anos ele faz muito trabalho no lar. E ainda vai e volta pedalando até Paranapiacaba aos domingos e tem o hábito de escrever. Peraí, o Salomão está dizendo que ele vai de bicicleta até Paranapiacaba, mas ele está saindo da onde? Se ele sai de lá de Paranapiacaba também, é pertinho. Pra gente, Salomão.
E ele falou, detalhe, velho é o corpo dele, porque a mente dele está muito ativa. Um abraço pra Salomão, você, tô brincando, Salomão. viu? Parabéns para você pela sua atividade física. E acho que é isso importante mesmo. Você está se condicionando fisicamente para uma vida melhor, né? Quem mais que está na rede social, Bom, Clarissa? passaram também para nos dar um abraço algumas pessoas como Edson Lorenzini, a Alessandra Godoy, a Eunice Marqueto de São José dos Campos, a Regina de São Bento do Sapucaí, Esmeralda Alcade, Luzia Zago, Bel Inserpe e algumas outras pessoas. Aliás, o Edson Lorenzini, um convite para você que está nos assistindo, é um abração para o Edson. O Edson tem feito lives de cura. E as lives de cura, a oração para os enfermos tem sido feita todas as quartas-feiras, às 19 horas, e às sextas, às 14 horas, lá na página da Seara das Fraternidades de São Caetano do Sul. Então, assiste lá para você ver que é muito interessante. Parabéns pelo trabalho que o Edson está fazendo aí, viu? Semana Boa Nova falando hoje sobre a importância das atividades na terceira idade. Clarice, aí para você, hein? Ser idoso é um castigo ou um prêmio para o espírito? É um grande prêmio, né, Turíbio? É um momento de muita reflexão a terceira idade. Com calma, com ponderação, como o Flávio falou. E o quanto de conquista espiritual, moral, esse espírito não adquire para continuar a sua existência. Sim. Então, para mim, é um grande prêmio você passar por essa fase da existência. Muito bem. Patrícia, a gente fala assim, né, que é importante que o idoso tenha a mente ativa, né, que a gente mesmo está falando aí agora, você mesmo colocou, o Flávio também, não é só a condição física, né, e a gente vê os idosos sempre fazendo aí palavras cruzadas, né, fazendo joguinhos e tal. Qual a importância de manter uma mente ativa para o espírito? Qual que é a importância disso do ponto de vista espiritual, hein? É muito importante, como nós falamos, né, a questão da saúde mental, porque a nossa mente, ela é fonte de toda a nossa energia, né? Então, assim, e a questão também muito importante do nosso pensamento, né? Eles estão ligados. Então, é muito importante que o idoso, né, principalmente aqui focado no idoso, ele tente, pelo menos, manter uma mente ativa, tentar manter uma mente mais ordenada e, principalmente, como a gente falou, nesse momento, né, que nós estamos vivendo, onde as informações, né, é muita coisa junto acontecendo, então nós temos que fazer um trabalho bastante intenso aí nas nossas mentes, principalmente os idosos que estão às vezes mais reclusos, para manter, né, os pensamentos positivos, para manter uma mente ativa. Isso está ligado, né, ao que nós estamos aí assistindo, o que nós estamos vivenciando, porque se nós mantermos uma mente ativa, uma mente mais focada em coisas boas, tentar não se consumir, isso é muito importante, né? Com uns pensamentos muito pessimistas, pensamentos muito negativos, que às vezes tomam muito nosso tempo, porque a partir do momento que eu entro nessa sintonia de pensamentos ruins, pessimistas, isso acaba me consumindo, consome muito do meu tempo, e com certeza da parte espiritual nós sabemos que nós entramos num certo desequilíbrio, porque aí os pensamentos vão tomando conta, vão tomando forma, e quando se a gente não se dá conta, se nós não paramos para analisar essa questão da mente, nós passamos dias, semanas focados em pensamentos ruins, pensando só, muitas vezes, focados em pensamentos muito pessimistas, principalmente neste momento. Então, nós precisamos, sim, né, focar em pensamentos bons. E uma dica que a gente já também falou aqui é para manter essa mente ativa, essa mente focada, é estar sempre em comunhão com Deus, em comunhão com pensamentos bons, né? Nós desviarmos aí, tentarmos pelo menos desviar um pouco o foco das coisas, manter essa mente ativa com bons pensamentos, com focos em coisas boas, porque nós temos sim muitas coisas boas acontecendo, tentar procurar, né, essa sintonia com o mais alto. E quando a gente está nesse momento de pensamentos ruins, pensamentos muito pessimistas, se recolher, né? É o momento da prece, é o momento da vigilância. Também a doutrina espírita, a gente fala muito da questão do orar e vigiar. Essa questão do vigiar nesses momentos é muito importante, que nós estamos atentos, né? Principalmente os idosos, o que estão pensando, o que estão focando parte do seu tempo aí, principalmente com a questão da mente, porque se nós não tomarmos cuidados, ela toma muita forma e aí acaba consumindo Contamina, muito né? tempo. Turíbio, Sim, Flávio. hoje eu tô, né, falador, né? É a idade. Bom, Idade.
Hélio, eu estava até comentando, né? O momento atual, a gente percebe no jovem adulto, no adulto tal, a questão do burnout, né? Que se fala muito. O que é isso aí, burnout? Que é o esgotamento mental pelo excesso de preocupações, de atividades, de tudo, criando até um tilt, né? Vamos dizer assim, né? Um choque nas nossas mentes, muito na linha contrária ao que sofre o idoso, que tem poucas preocupações, poucas condições para serem vistas e organizadas. Então, o que o Turíbio estava colocando para nós é que a gente tem que proporcionar para esse idoso um alimento da mente, né? Um nutrir de pensamentos mais positivos. Concorda, Hélio? Porque a gente tem que ter uma atividade, né, mental, cerebral, ativa, né, para que também isso contribua, né, com a condição dessa fase da condição idosa. Né? Eu estou aqui muito atento aqui, né? Falando um pouco, né? Já que estão falando de mim, né? De idoso, né? Então, o que vocês pensam a meu respeito, né? A respeito do idoso, né? O que ocorre na verdade é que nós focamos sempre o erro, nós focamos o que não está dando certo. A gente não foca o que está dando certo. É um erro, um equívoco muito grande você achar, por exemplo, que a maioria dos idosos passa por esses problemas que nós estamos falando aqui. São os idosos que deu problema. Porque a maioria não dá problema. Tanto eu estava vendo aqui, eu tinha anotado que houve uma pesquisa agora de um jornal da Nova Inglaterra, e foi uma publicação dos médicos e psicólogos lá, e chegaram à conclusão seguinte, que eles elencaram, por exemplo, a maioria dos prêmios Nobel, quem ganha prêmio Nobel, a média é de 62 anos. Prêmio Nobel. 62 anos. Né? As presidências das maiores empresas do mundo é feito por pessoas com a média de 63 anos. Os maiores pastores das igrejas, de todo mundo que comandam as grandes igrejas do mundo, a média dele é 71 anos. E os papas só chegam na média de 76 anos para assumir a responsabilidade, por exemplo, de uma religião como a católica, que praticamente é um Estado, né? É um país. Eles chegaram à conclusão, inclusive, de que a melhor idade, na sequência, a melhor idade, que os espíritos, enquanto não chegar a 60 anos, a pessoa encarnada, né, que eles não falam assim porque eles são médicos, né, ele não atinge a plenitude da vida dele. É com 60 anos que ele vai atingir a plenitude da vida deles. Não atingir a plenitude, que você vai conseguir ver isso que você falou do teu pai, né? Você vai conseguir ver os teus erros, né, os teus acertos, né? Como é que você pode interagir? Ele interage com você com cuidado, com cuidado. Ele não aponta o dedo para você, porque ele sabe que ele errou também, né? Então ele fala, cuidado, né? Vai devagar, né? Porque ele começa a ter essa coisa. Então, entre 60 e 70 anos é o melhor período da vida de uma pessoa, do espírito. É quando ele está mais maduro, entre 60 e 70 anos. O segundo melhor período é de 70 a 80. Que seria o segundo melhor período. E o terceiro melhor período seria de 50 a 60, que é onde as coisas ocorrem na vida da gente. O Kardec, com quantos anos o Kardec escreveu o Livro dos Espíritos? Né? Ele tinha mais de 50 anos, né? Sim. Então tudo isso ocorre. Então é que nós focamos, nós temos costumamos focar sempre o cara que não está dando certo, o cara que está dando problema. Eu, por exemplo, se nós fizéssemos esse programa há 2 anos atrás, seria outro foco que nós daríamos. Porque o idoso, há 2 anos atrás, ele tinha muito menos função na família do que tem hoje. Hoje, os idosos na família têm uma função primordial. Quando não tem aula nas escolas, quem está com os netos? Quem está com as crianças em casa? São os avós. Eu estou com 2 em casa. Né? São os avós que estão em casa. E assim como eu estou, a minha cunhada tal, o meu cunhado tal, todo mundo está com os netos em casa. Se não fossem os avós nesse momento, seria uma catástrofe. Onde se ia largar essas crianças para os pais ir trabalhar? E mais do que isso, né? Quem é que está sustentando hoje a economia do Brasil?
Quem que está mantendo nessa parte? São os idosos. É uma quantidade imensa de pessoas que vivem da aposentadoria do pai e da mãe ou do avô. Sem dúvida. Porque ele não está conseguindo ganhar nada, ele está desempregado. Quem está sustentando é o pai, a mãe ou o avô. Né? Então nós temos que tomar um certo cuidado nesse momento, nós vamos verificar que eu acho que eles estão mostrando para nós, a espiritualidade está mostrando para nós, através da pandemia, que nós estamos enganados em relação. Que quem separa jovem, esse cara é jovem, esse aqui ele é adolescente, esse aqui é criança, esse aqui é minha idade, esse aqui é idoso. Quem separa isso aí somos nós. Sim. Como nós separamos, por exemplo, as religiões. Porque para a espiritualidade não tem. O ideal é que misture tudo isso aí. E que você absorva a experiência do seu pai, que você está absorvendo, que você tem essa experiência do seu pai, e seu pai tem a predisposição de passar essa experiência, e quando ele sentir que você está recebendo isso, ele vai continuar passando. Se ele perceber que você não quer mais receber, ele para de informar. Né? Fala, Túlio. Não, eu ia perguntar a pergunta para você, a pergunta que eu fiz para todo mundo aí. Ser idoso é um prêmio ou um castigo para o espírito? É um prêmio? Claro que é um prêmio. Só pode ser um prêmio. Você vai chegar numa condição, por exemplo, eu estou chegando, hoje eu estou com 74, vou fazer 75 anos, né? Quer dizer, eu estou chegando assim na plenitude, inclusive estou com o físico em perfeitas condições. Né? Eu ainda corro, ando, faço ginástica, estou com todos os... E até claro, eu não vou poder me comparar, por exemplo, com quem não tem outras que podem não ter. Não está com essa mesma coisa. Mas a maioria dos que eu conheço, eu fazia academia lá no Sesc, de terceira idade, tinha uma turma de velho lá, que eu chamo, então, pessoal, tudo na minha faixa de idade, até mais, e todo mundo operando. Você estava com a turma, né? Tava a turma lá. A tribo. A tribo estava lá, entendeu? A turma tava operando, trabalhando. Na ginástica não tem vaga. Olha, não tem vaga lá. Vai tentar. Agora está fechado. Né? Então, enfim, nós temos que focar. Nós temos hoje, é um prêmio. A resposta é um grande prêmio, porque é quando você começa a enxergar. É quando você sobe na árvore e começa a enxergar a floresta de cima, sabe? Fala, puxa vida, que bobagem que eu fazia. Mas com o que eu me preocupava? Não teve nada importância, né? Bom, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, mas deixa eu dar um alô para você. Olha, gostaria que você respondesse para a gente o que você faz para ajudar um idoso. Isso eu queria que você respondesse para a gente aí na página do Facebook ou no chat do YouTube, né? Sábado que vem, nós vamos estar com a equipe aqui novamente falando sobre a pergunta do dia, o que é Deus? E hoje está a Patrícia com a gente aqui falando sobre a importância da terceira idade. Nós vamos voltar já, mas eu vou deixar uma pergunta para a Patrícia. Patrícia, eu queria que você respondesse para a gente se o Espiritismo fala que tem alguma idade limite para parar de trabalhar. Você conversa com a gente sobre isso depois do nosso retorno, tá bom? Fica por aí, fica com a gente, não muda de sintonia não. Voltamos já. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Muito bem, estamos retornando aqui com o Semana Boa Nova, hoje falando sobre a importância das atividades na terceira idade. E está com a gente aqui a Patrícia, nossa querida companheira, que é atuante tarefeira lá do Centro Espírita Redentor e também atuante tarefeira aqui do Núcleo Espírito Semeador. E também na nossa equipe aqui do Semana Boa Nova. Flávio, você tem alguém aí no telefone querendo falar com a gente? Quem que é que está por aí, hein? Tem o nosso amigo querido Marinho Bardella, que está aqui com a gente, também trazendo a nossa contribuição para o tema do dia de hoje, que é muito especial. Bom dia, Marinho. Bom dia, Flávio. Bom dia, amigos, companheiros que estão aí no estúdio do nosso programa. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje é um dia muito especial para nós da equipe, não é, Flávio? Muito especial, Marinho. Inclusive, porque completando a edição número 1000 do nosso programa, também estamos completando neste mês, especificamente nesta semana, 25 anos de atividades do programa Semeando a Boa Nova, né? Sem dúvida nenhuma, é um marco significativo para nós, né? E muita felicidade que a gente percebe que pessoas mais novas, né, vão chegando, aderindo a essa equipe, como você, como a Clarissa, como a Patrícia, né? E a equipe de retaguarda, né? Que valorosa, a Juliene, o Anderson, o Valdeci, a Suzete, o Fernando, o Eros, né? São pessoas que participam dessa equipe na retaguarda, agregando-se ao esforço dos fundadores, né? Que foram o Turíbio, o Hélio, eu, e logo em seguida o Valdir Manente, que já não está mais conosco, né? São aqueles que iniciaram há 25 anos atrás esse programa e a gente tem a alegria de ver que ele continua firme, continua ativo, continua procurando acertar e se ajustar cada vez mais, né? Então, Turíbio, é muito bom a gente poder estar fazendo essas considerações nesse momento. Me perdoe aí se estou me alongando um pouco, né? Mas nós não podíamos deixar de fazer esses registros, principalmente de agradecimento a toda a equipe e de agradecimento a todos os ouvintes que sempre nos estimulam e nos encorajam a estarmos prosseguindo. Apesar de termos que usar todos os recursos agora da mídia, né? E não mais o recurso das ondas do rádio, propriamente dito. Ô Marinho, está na nossa audiência, né? Marinho. Ele te ouve. Marinho, tá me ouvindo? Eu não sei se ele tá me ouvindo. Marinho, consegue ouvir o Turíbio? Não ouço o Turíbio, não. Eu acho que deve ter algum problema técnico aí. Bom, eu ia fazer uma menção aqui. Marinho, você me ouve agora, Marinho? Marinho, me ouve agora? Sim, agora acho que eu estou te ouvindo, Felipe. Ok, Marinho, prazer estar falando com você, bom dia, prazer estar com você. E olha, parabéns pelo 1000º programa. E você mencionava agora algumas pessoas que estão desde o início aí, mas a gente não pode deixar de mencionar aqui aqueles que contribuíram efetivamente para que esse programa saísse da ideia, né? Quando eu estava no primeiro momento, quando a gente conversou sobre isso, aquelas pessoas maravilhosas, o Zé Lázaro, o Paulo, o Márcio, o Targino, o próprio Sionali, né? Você, o Hélio, né? O Valdemar, aquelas pessoas que participaram da conversa, o Valdir, que participaram das conversas iniciais, né? E é um momento histórico mesmo para o Semeando Boa Nova. Parabéns pelo trabalho, viu? Quando a gente aborda todos aqueles que de uma certa maneira participaram disso, né? Nós podemos cometer enganos e não citar os nomes de todos, né? Mas na sua lista que está aí, temos também presente o Miguel de Jesus, que participou das reuniões, temos a Catarina da USE, que participou das reuniões, né? Exatamente. Nós temos muitos outros amigos, né, que nos ajudaram e a gente pede desculpas por talvez não termos sido aqui de improviso o nome de todos, mas o sentido de gratidão não é menor para todos aqueles que
criaram na espiritualidade o espírito do programa e depois ele se materializou. Né? Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Marinho, fala da terceira idade para ele. Marinho, nós estamos aqui com algumas perguntas, né? E uma das perguntas que o Turíbio nos fez é se a terceira idade, né, essa condição que o espírito vive, se é para nós um prêmio ou um castigo. Talvez eu surpreenda a todos, né? Dizendo que existem duas respostas para essa pergunta, sabe? A resposta espiritual e a resposta de cada idoso. A resposta espiritual é de que sempre é um prêmio. Sempre é um prêmio porque a vida, o dom da vida, a oportunidade de viver, ela é um presente de Deus para todos nós, mesmo que as condições sejam adversas, né? A cada dia de existência nossa nesse planeta, a cada dia de existência nossa junto àqueles que nos rodeiam, é uma dádiva divina para enriquecer o nosso aprendizado. Então, do ponto de vista espiritual, não há a menor dúvida de que isso é uma das grandes bênçãos da sabedoria divina de nos dar sempre a oportunidade de aprendizado, a oportunidade de correção de rumos, a oportunidade de redenção diante dos nossos defeitos, a oportunidade de nós nos conciliarmos com aqueles que são os nossos desafetos através do diálogo, através do perdão. Veja quantas oportunidades que um minuto mais de vida nos oferece. Quantas vezes nós vemos nos filmes, nas histórias, nos romances, aqueles momentos decisivos que a pessoa está se despedindo da vida e naquele momento uma palavra, um olhar representa uma reconciliação com alguém que era um desafeto. Veja a beleza da oportunidade da vida do ponto de vista espiritual. Agora, para muitos, ou para alguns, melhor dizendo, que ainda não compreendem, que ainda não alcançam esse entendimento filosófico da vida, muito bem colocado, muito bem explicado nas obras espíritas, muito bem trabalhado por Allan Kardec em todas as obras, né? Aqueles que ainda não alcançam isso podem achar que é um castigo, né? Principalmente aqueles que estão na fase dolorosa, aqueles que estão naquela fase da idade avançada, que tudo é difícil, que a doença está presente, né? Que o desânimo está presente. Para esses, aquilo pode ser entendido como um castigo, né? Mas a mensagem de hoje do nosso programa é para que procuremos mudar isso. Procuremos mudar esse entendimento para que a gente valorize cada minuto a mais que nós temos. Nós temos outros casos que a gente poderia contar, mas eu não acho que não é próprio me estender mais aqui. Eu só gostaria, Turíbio e companheiros que estão aí, de fazer um destaque para o que vai acontecer amanhã no Semeador, né? Não vamos esquecer que amanhã, às 10h30, nós vamos encontrar um tema para mais uma edição do Encontro de Harmonização Familiar, onde teremos aí a presença de uma companheira de São Caetano, a doutora Fernanda Itre, que vai falar exatamente sobre a questão dos conflitos nos casais, dentro desse momento de pandemia, o que possa representar isso. Me perdoem fazer essa inserção talvez fora da pergunta ou da resposta, mas é para não perder a oportunidade de convidar o nosso ouvinte para estar conectado amanhã às 10h30, através do canal Facebook do Semeador, para mais um encontro de harmonização pessoal e familiar. Marinho, você está... pelo tempo de vocês. Marinho, você está em sintonia? Esse era o nosso próximo anúncio, realmente para falar do evento de amanhã, que vai ser muito importante. Marinho, mais uma vez, muito obrigado e um carinho especial sempre por você. E mais uma vez também parabéns por capitanear, né, toda essa equipe com esse programa que é tão especial. Obviamente tem muitas pessoas envolvidas, mas aqui a nossa referência, o nosso carinho e a nossa gratidão por essa sua dedicação ao programa Semeando a Boa Nova e ao Núcleo Espírita O Semeador.
Obrigado, Flávio. Eu agradeço a consideração, mas vamos esquecer que o capitão é Jesus, né? E vamos em frente, viu? Muito obrigado. Sempre, Marinho. Muito bem, Semeando a Boa Nova, você que está na nossa audiência, liga pra gente, 997-666-555. Deixa seu post aí na internet, ou no YouTube, pelo Facebook ou no YouTube, por onde você nos assiste, falando sobre o que você pensa sobre esse tema de hoje, a importância das atividades na terceira idade. E diz como é que você faz para ajudar um idoso aí. Conta pra gente aí. Já está saindo aí a resposta da enquete, daqui a pouquinho a gente já vai dar para você a resposta da enquete aí. Antes do intervalo eu tinha deixado para a Patrícia uma pergunta que era exatamente qual a idade que tem algum limite para parar de trabalhar de acordo com o Espiritismo, Patrícia? Não, a gente sabe que a doutrina espírita trata, né, o trabalho, a lei do trabalho também com bastante propriedade, é uma lei natural, é uma necessidade, né, nossa, da evolução humana, evolução terrena como um todo. Mas a doutrina espírita não vai nos trazer uma determinada idade para nós pararmos de fazer as nossas atividades, né, o trabalho. Vai depender, né, da sua condição física, vai depender da sua condição, né, saúde mental como um todo. E é uma decisão de cada pessoa, né? Assim, tem muitas pessoas que a gente vê que se aposenta, alguns idosos, e continuam, né, porque estão bem fisicamente, continuam na tarefa. Tem muitas pessoas que se aposentam realmente, tem outra vertente, trabalhos voluntários, por exemplo. E tem alguns outros idosos que, como nós sabemos, eles, por conta da necessidade, eles não conseguem parar de trabalhar muitas vezes, né? Eles fazem trabalhos, não tem como, não tem muitas vezes escolhas. E nós vamos recorrer sobre esse tema ao Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele fala das leis morais, no item Lei do Trabalho, como eu comentei aqui, na pergunta 685 e 685A, ele comenta sobre essa necessidade. Quando ele pergunta, né, Allan Kardec pergunta se o homem tem direito ao repouso na velhice. E os espíritos, eles comentam sim, que nada é obrigado, senão de acordo com as suas próprias forças. Ou seja, como eu comentei, até quando a pessoa tem essa condição. E depois ele fala, né, eu achei bastante interessante a 685A, quando ele pergunta o que fazer o velho, né, ele coloca como esse termo velho, que precisa trabalhar para viver e não pode. E a resposta é bem objetiva, o forte deve trabalhar para o fraco, não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes dessa. É a lei da caridade. Ou seja, se nós, de repente, o idoso está impossibilitado neste momento de continuar o seu trabalho, aí entra essa questão, né, dos mais jovens, essa questão da cooperação, que, como ele fala, é caridade mesmo, né? É estender a mão, é estar atento, porque às vezes o idoso não consegue mais trabalhar e tem as necessidades materiais, e auxiliar, né, como a gente pode, que aí é a grande lei da caridade. Mas se ele tiver uma impossibilidade física de trabalhar, ele não está podendo trabalhar, etc., o que ele pode fazer? Que outro tipo de atividade ele pode exercer? Dá algum exemplo para a gente. O idoso, né, quando ele para de trabalhar, né, no seu trabalho, né, na sua remuneração, tem muitas alternativas que a gente pode aqui citar, como trabalhos, como a gente já comentou, né, o trabalho voluntário. Aqui, né, a gente fala da casa espírita, mas pode ser na igreja, pode ser na comunidade onde ele está inserido. Ele pode trazer assim, muitas atividades para ocupar o seu tempo, atividades manuais, atividades que, de repente, de consertar alguma coisa dentro de casa. São inúmeras atividades que o idoso pode preencher o tempo dele. Como a gente falou da questão da mente, o importante é que quando ele encerra, né, as suas atividades, ele ocupe o tempo dele, ele preencha, né, com atividades que possam aí ter uma sensação de utilidade, porque essa questão é muito importante. Quando o idoso muitas vezes se aposenta, para de trabalhar, né, naquela rotina do dia a dia, de ir, voltar, ele pode se sentir inútil, né? Pode chegar na depressão? Com certeza. É um dos fatores que desencadeia a depressão, esse momento específico do idoso, quando ele para de trabalhar e ele não tem aquela rotina. Né, ele se sente inútil. E como é que o Espiritismo ajuda ele a sair dessa depressão, se ele chegar na depressão porque não tem atividade? A depressão é um momento muito difícil, né? É uma questão, até ouvi uma linha da OMS que em 2020 agora,
né, que passou, a depressão ela é considerada como o segundo maior problema que toma muito tempo das pessoas e tira ela do convívio. Ela só perde para doenças cardíacas, para a gente ver como isso é muito mais comum do que a gente acha. Então, assim, a doutrina espírita, né, ela também vai nos trazer esse conhecimento para que nós mantenhamos a nossa mente ativa, como eu falei, que nós tenhamos boas escolhas, né, o evangelho, a questão das preces. E quando a gente estava, né, na casa assim aberta, antes da pandemia, a questão dos passes é muito importante, a questão dos estudos dentro da casa espírita é muito importante, ou na religião de cada um, enfim, o estudo, né, sobre a vida de Jesus, a doutrina de Jesus, a questão do trabalho voluntário, como nós falamos, porque a partir do momento que você vai preenchendo o seu tempo com se sentindo útil, né? Fazendo bem. Primeiro, esse trabalho é para nós. Depois, para o nosso irmão, né? Na questão da caridade, a gente preenche o nosso tempo com coisas boas. E aí, com certeza, vai nos ajudar a não desenvolver a depressão. Ok. Hélio? Inclusive, eu estava aqui atento e pensando, no atletismo tem uma competição que é corrida de bastão, né? 3 pessoas correm com um bastão, né? Quando um cansa, né, no limite das forças do primeiro, ele passa o bastão para o segundo e sai correndo, né? E o segundo ele vai no limite das forças, ele passa para um terceiro. O que acontece nessa corrida de bastão? Aquele que entregou o bastão, ele não pode ficar com ciúme que o outro pegou o bastão dele. Agora pegou meu bastão, certo? Agora ele vai correr e eu vou ficar aqui sentado. Não, ele vai correr mais do que eu. Não, ele tem que torcer. Torcendo pelo segundo que pegou. E o segundo torce pelo terceiro, né? Isso acontece conosco na nossa vida profissional. Quando nós temos que entregar o bastão porque chegou no limite das nossas forças, ou pelo menos, ou quando é o momento de nós entregarmos, passarmos esse bastão para que outra pessoa, porque se nós vamos embora do planeta, não somos eternos aqui. Então, nossa equipe aqui, por exemplo, ela oxigenou com o tempo. Eu comecei aqui, eu tinha 50 anos, hoje eu sou 25 anos depois, eu tenho 75, então tem que chegar. Chegou Clarissa, que está novinha aí, certo? A Patrícia, tá, né? O Flávio, certo? Foi chegando esse pessoal. Eu tenho que passar o bastão para eles. E eu não posso ficar com ciúme. Porque agora eles vão correr com esse bastão, o bastão que era meu, não. Eu tenho que torcer, continuar torcendo por eles. Então, quando isso não acontece, a pessoa não se prepara para envelhecer, que ela fica com ciúme, porque alguém pegou o bastão dela e saiu correndo, não é ela mais que está correndo, ela cria problema para si mesma. E aí é que o espiritismo funciona muito bem. Eu vou roubar um pouquinho do tempo para explicar isso para vocês. Porque nós somos conhecidos pela nossa atividade profissional. Desde os tempos de Jesus. Era Judas o oleiro, o José o carpinteiro, era o Mateus cobrador de impostos, né? Então nós somos ainda assim. Aquela mocinha, ela é caixa do Bradesco. Aqui é fulano, ele trabalha na Mercedes-Benz, aquele trabalha, ele é da Mercedes, ele é da Volkswagen, ele é da... Enfim, nós rotulamos as pessoas por onde ela trabalha. De repente ele não trabalha mais. E aí quando ele telefona para alguém, ele fala assim, quem está falando aqui é o Hélio. Hélio da onde? Eu não trabalho mais, é o Hélio do Hélio, o Hélio da minha mãe, né? Não, você fica sem identidade. Então é importante que você comece a desenvolver uma identidade perene a partir de um momento da sua vida. E a identidade perene, aquela que você não vai perder nunca, é uma identidade de um serviço que é voluntário. Então eu falo assim, é o Hélio, é o Valdir do Semeador, é o Hélio do Geraldo Ferreira, certo? É o Túlio do Geraldo Ferreira, é a Patrícia do Redentor, né? É o Flávio lá do Décio, né? Então é o Flávio do Décio, certo? Então, esse não vai perder nunca isso vai existir sempre. Então não vão, quem tem uma identidade de serviços voluntários, não perde nunca, não vai passar por esse problema. Que sempre ele vai continuar sendo atendido, vai continuar sendo identificado e ele vai passar por isso melhor do que aquele que tem identidade profissional. É o José da Mercedes.
A Mercedes mandou ele embora, demitiu, aposentou e não sei de onde, José. Não é mais. Eu não sou de nada, então ele fica perdido no mundo. Perdeu a identidade. É. Clarissa, como é que nós estamos aí? Você queria dar uma geral na rede social? Turibio, tem bastante gente, com muito carinho a gente recebe tudo. Mandar um abraço para Derval Luiz Sereno, Durval Rezende, Welder Merli, Marlene Costa, Helenice Delanos, Romano Lucarini e tantos outros que passaram. A gente tem 2 perguntas, Turibio. Pode fazê-las. Eu queria fazer a primeira para o Flávio, do Edson Lorenzini. A gente comentou sobre as pessoas que estão com imobilidade, vocês falaram isso agora há pouco. O Edson perguntou se a gente poderia comentar como é ser um privilégio para o idoso que se encontra sobre uma cama por anos ou quando se encontra doente, impossibilitado de interagir com as demais pessoas. Realmente, a pergunta do Edson é muito pertinente, porque a gente tem que fazer uma observação das condições que a doutrina nos esclarece bem, que é a condição provatória e expiatória. Muitas vezes nessa fase da idade nós temos aí uma condição natural, que é o envelhecimento biológico do corpo, das nossas células, que acometem algumas doenças, algumas enfermidades, principalmente na condição motora, de locomoção, de equilíbrio, que isso a gente entende que é o envelhecimento celular. Mas muitos idosos são surpreendidos por acometimentos de doenças que acabam acamando, que acabam intensificando a condição de sofrimento, mas nada mais é pela explicação na condição expiatória que esse espírito está tendo uma oportunidade de aprender, de aprendizado e de reparação de alguns enganos, de algumas negligências, de outros processos encarnatórios, né, onde negligenciou um problema corpóreo, teve um abuso e por isso ele está respondendo pelos seus atos. E isso acontece não só com o idoso. Nós vemos pessoas muito jovens acometidas também por doenças muito severas. Então essa é uma condição também. O Marinho faz um comentário muito interessante, né, em complemento da pergunta anterior, que nós percebemos pessoas que estão, né, em fase etária muito avançada, ao exemplo de Chico Xavier, com 92 anos, que teve o seu trabalho ininterrupto, dificuldades de locomoção e ia ao centro e aos seus trabalhos sociais, caridosos, né, de atendimento a corações aflitos. Nós temos Divaldo Pereira Franco, com a sua oratória, com a sua psicografia dadivosa, trazendo esclarecimento, serenidade, explicações, com 93 anos. Foi mencionada a Dona Dora, né, nesses seus trabalhos vibracionais, operacionais, de atender e estar ligada ao núcleo espírita O Semeador, com 98 anos. O arquiteto Oscar Niemeyer, que ainda com 100 anos de idade, tendo a sua capacidade de construção, né, porque ele projeta na sua tela mental a construção arquitetônica de obras que são maravilhosas. Então a gente percebe esses idosos que buscam através de um enfrentamento, né, e a aceitação do processo da idade que vivem, mas ainda são extremamente positivos e contributivos para com a sociedade. Eu queria fazer agora só um parênteses. Rapidinho, porque nós temos mais algumas perguntas só aqui ainda para porque nós mencionamos o Edson, sim, claro. Dizer do evento que o Edson proporciona amanhã na Seara das Fraternidades. Amanhã? Amanhã, no dia 14, na condição de drive-thru ou check-out, um evento, né, que é um evento tradicional para auxiliar nas despesas da casa, que é um estrogonofe. E aí o cardápio tem 2 opções, que é o estrogonofe de carne bovina e o estrogonofe de frango, e tem os acompanhamentos, que é o arroz gostoso, soltinho, branquinho, e a batata palha, que acompanha também esse item. As porções são individuais, mas muito bem servidas. As pessoas interessadas podem entrar em contato com o pessoal da Seara das Fraternidades, também pelo telefone 4226-1431. Lembrando, DDD 11, no ABC Paulista, na cidade de São Caetano, 4226-1431. E também podendo entrar em contato através do WhatsApp ou do telefone celular 98-154-3889. 98-154-3889, falando com a Fátima. Então tá aí, amanhã você participa do encontro mensal da harmonização pessoal e familiar aqui no Semeador. Você vai participar pela internet, é evidente que vai ser transmitido no Facebook. Faz a encomenda. Terminando, faz a encomenda, vai buscar lá. Você falou que pode fazer o take-out, né? Vai buscar out lá. Vai buscar lá. Ou liga lá antes, 4226-1431, ou
981543889, para você já deixar encomendado o seu estrogonofe para amanhã. Essa é a parte gastronômica do Semeando a Boa Nova. Muito bom. Nós estamos aqui falando sobre a terceira idade. Patrícia, eu queria que você respondesse para a gente a pergunta que eu fiz para todo mundo, né? Ser idoso é um prêmio ou um castigo para o espírito? Eu acho que é uma bênção, né? Eu acho que, como a gente falou, a terceira idade, aí os idosos, é um apanhado, né, de toda a sua existência, de toda a sua experiência somada. Nós temos a divina oportunidade de chegarmos, né, na terceira idade, acumular toda a experiência mesmo de vida, somar bastante coisas que passamos ao longo aí da jornada. Então, eu acho que é um privilégio, eu acho que é uma bênção. Uma bênção, né? Com os desafios que nós temos, né, mas é uma bênção. Bom, Patrícia, você disse que tinha mais uma pergunta. Isso aí, era isso que eu, que eu ia falar. É a próxima pergunta do Walter Page. E se o idoso quiser trabalhar e não há oportunidades, como lidar com essa Aí situação? é uma situação um pouco mais complexa, né? Que nós temos aí alguns idosos que ainda estão bem ativos, né? E às vezes eles não têm a oportunidade, porque, né, no mundo agora corporativo, contemporâneo, atual, às vezes o corte, né, da idade não abrange tanto a terceira idade, já é considerado um público mais idoso, mais velho, às vezes a partir dos 50 anos, né? Então, assim, o mercado de trabalho às vezes fica um pouco mais restrito. Mas também a gente vê que algumas empresas, elas abrem algumas vagas, né, para idosos, fazer algum serviço, claro, né, um pouco às vezes menos exigente. Outro dia eu vi uma senhora também distribuindo aí um currículo, também às vezes por necessidade, como a que eu citei. Então, eu acho que é uma coisa que até, pelo Estatuto do Idoso, pela essa consciência da empatia social com a terceira idade, nós vamos aí caminhando e torcendo, né, para que mais empresas, né, dão mais oportunidades aí para os nossa terceira idade, que ainda tem a capacidade e está aí querendo ainda contribuir para uma sociedade. Deixa eu dar um pitaco nessa resposta aí, porque essa questão que o Walter levanta é a seguinte: às vezes as empresas não dão oportunidade, não é porque não querem, Não. é porque tem algumas limitações estatutárias, as empresas às vezes têm limitações nos seus estatutos. Sim. Que não permitem as pessoas, até porque ficarem lá por muito tempo, porque tem programa de previdência estruturado, tem uma série de razões, né? Então não é porque a empresa não quer. Por outro lado, Walter, uma sugestão é assim: não tem oportunidade aparente, né? Porque o idoso, quando o idoso, qualquer pessoa que está sem atividade, quando ela se coloca com a energia do trabalho, e essa energia do trabalho ela pode se verificar, né, nas atividades filantrópicas, assistenciais, naturalmente ela vai estar em contato com o trabalho. E aí a espiritualidade é um passo para ajudar ele a arrumar uma ocupação profissional. Com certeza. Né? Mas tudo precisa da intensidade de dedicação e da intenção. Isso. Não é, vou trabalhar, vou fazer uma caridade, que assim a espiritualidade é um emprego. Não é assim, não. Tem que ter a intenção. Isso. Muito bem, fechada a enquete, está aqui, está acabado já. Juliane já fechou a enquete. O resultado da pergunta: o que mais contribui para a saúde mental dos idosos? Eram 3 opções. A terceira opção, leituras edificantes, ficou com 15% das respostas. Atividades físicas, outros 15%. E a convivência com a família, 69%. Então, convivência com a família venceu com 69%. Claro que aqui não tem perdedores e vencedores. Aliás, você vai falar assim, mas por quê? 69 com 15 não dá 100. Claro, porque aqui tem a questão de arredondamento, é só por essa razão. Então, convivência com a família, 69%, com 18 respostas. Atividades físicas, 15%, 4 respostas. Leituras edificantes, outros 15%, 4 respostas. Então, gente, acolha o idoso na família, que é a alternativa para melhorar a atividade dele, o que mais contribui para a atividade mental dele. Patrícia, falando em atividade mental, o que acontece com alguns idosos que já começam a antever o fim? Está chegando, a ideia de finitude está presente na vida dele, daqui a pouco eu vou embora, né? Essas coisas, né? Como é que o Espiritismo fala a respeito disso? É assim mesmo que acontece? Não tem mais nada para aprender, mais nada para modificar? Como a gente falou,
é uma constante, né? Esse pensamento no idoso, né? Como se ele não servisse mais para nada, como se já chegasse no fim da vida. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que tanto a infância, a mocidade, a fase adulta, a velhice, elas são etapas passageiras, né, do progresso do espírito. E eu fui buscar em Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 9, onde ele fala sobre velhos e moços. É uma passagem bem interessante, depois quem se interessar pode ler na íntegra, de Simão, né? Ele estava ali preocupado com o seu avançar da idade e era um assunto corriqueiro entre os discípulos, aqueles que acompanhavam Jesus, as atividades, né? E os mais jovens sempre, né, tinham as visões de como seria a pregação, né, da parte que eles estariam bem, e comentavam às vezes, né, que os mais velhos já não tinham tanta força, né, que talvez não iam conseguir executar a tarefa dali para frente. E Simão, ele ficava chateado muitas vezes em escutar, né, essa questão de que ele talvez não serviria mais para nada, ficava aí incomodado. E aí ele comenta com Jesus, né, essa aflição dele interna, né, pela questão de às vezes não conseguir mais contribuir. E eu achei muito interessante, 3 trechinhos eu vou comentar aqui rapidamente que Jesus fala, porque aborda de maneira muito elucidativa essa questão, né, que a gente às vezes acha que é o fim, né, a questão da terceira idade. E Jesus esclarece, eu vou ler só 2 frasezinhas. Ele fala: esta imagem pode ser também a vida do espírito, na sua radiosa eternidade, apenas com a diferença de que aí as ramagens e as flores não morrem nunca, marchando sempre para o fruto da edificação. E aí depois eu achei bastante interessante, né, nesse diálogo que continua, que Simão pergunta, né, se a velhice é a meta do espírito, e ele fala que não, Jesus fala que não, a velhice enferma e amargurada que se conhece na terra, não, mas da experiência que edifica o amor e a sabedoria. E aí, né, continua o diálogo, ele comenta no livro que ele se acalma, começa a refletir as palavras de Jesus, né, depois conversa com os colegas sobre essa questão da velhice. E para finalizar aqui, Jesus fala, eu achei bem bonito essa parte que nos traz esperança. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite, mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. E depois, Jesus, no finalzinho lá do capítulo, é bem interessante ser lido na íntegra, ele fala: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então, para a gente ver nesse diálogo de Simão aí com Jesus, que não existe, né, essa finitude. E aqui eu vou deixar algumas dicas para que os idosos não se sintam desse jeito e se desafiem, né, às vezes a estudar um novo idioma. A gente falou dessas atividades físicas, às vezes uma aula de dança, alguma coisa diferente, né, atividades que a gente colocou aqui que mantém a mente ativa, né, como por exemplo uma yoga, um pilates, alguma coisa que saia um pouco aí da sua rotina. Quando a gente puder voltar com toda a questão normalizada, a gente tem muitos programas de viagens de terceira idade, né, assim, desenvolver atividades que vocês gostem, que os idosos gostem, porque isso tudo contribui aí para que não tenha essa sensação que não tem mais nada para se fazer, porque tem muita coisa para se fazer. Paty, não esqueça também das leituras edificantes. Com certeza. E preces, né? Tem com tantos certeza. audiobooks, né? Ou seja, a família deve incentivar o idoso Sim. nesse sentido, para que ele possa, de alguma maneira, estar em contato com coisas que edifiquem o espírito dele. Trazem conforto, trazem um amparo espiritual, a presença Sim. dos amigos espirituais para auxiliar nesse momento. Mas nesse momento também eu queria só fazer um alerta de muito cuidado, né? Esses dias, como eu estava comentando, passando pela rua, eu vi 2 idosos, né, em cima de um banquinho, rudimentar, tentando colar um negócio no portão e tal. Calma, né? Sim. Essas Devagar, atividades devagar. arriscadas. Idoso, vai devagar porque não tem fêmur que aguenta isso, hein? Fala, Hélio. A minha mulher, por exemplo, às vezes fala para ela: calma, eu já estou quase indo embora, Fábio. Ela fala assim: só prometa, só prometa. Bom, deixa eu perguntar para a Paty aqui. Paty, fazer o evangelho no lar ajuda o idoso nessa fase com da vida certeza. dele? Com certeza.
A Clarissa agora comentou da parte das preces, né? Eu acho que a família, a gente deu aí no resultado da pesquisa, a família é muito importante, principalmente assim nos dias de hoje, como a gente falou, de auxiliar o idoso, né? A tecnologia está aí presente, nós fomos aí convidados a aprender, todos nós, mas principalmente eles que têm mais dificuldades. Então a família precisa ter a paciência de explicar como faz os acessos. Tem muita coisa legal até para o ouvinte que perguntou sobre o trabalho, no YouTube, né? Às vezes a gente faz até cursos gratuitos, a gente vai acompanhando alguma coisa, às vezes, que a gente gosta, né? Tem muita coisa legal também na internet que a gente pode estar aí procurando, mas o pedido é que os familiares ajudem, né? Tenham paciência, né? Façam com que eles compreendam, né, manusear aí essa tecnologia, porque muitas vezes não é fácil. E as preces e o Evangelho no Lar, com certeza, nos auxiliam. Porque quando a gente faz as preces, quando a gente faz o Evangelho no Lar, nós trazemos bênçãos, né? Eu falo que o Evangelho no Lar é convidar Jesus para sentar na nossa mesa. E muitas vezes a gente pode perguntar, mas o idoso mora sozinho, não tem ninguém, como que a gente faz? O idoso pode sim fazer como qualquer um, pode fazer o Evangelho no Lar sozinho. E se às vezes tem um cuidador ou uma cuidadora, aqueles que, né, precisam desse auxílio, pode pedir, a família pode pedir também para auxiliar, e é uma bênção. Eu acho que e acalma, né, nesse momento, principalmente, né, nesses momentos de angústia, de medo, traz Jesus para dentro da nossa casa. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais? Nós estamos indo já para o final do programa. Dá uma geral para a gente aí, como é que nós estamos aí. Tem gente, bastante gente passando. Você fez a pergunta de como contribuir, como ajudar os idosos. A pergunta foi assim, o que você tem feito para ajudar os idosos, né? E a Verônica D'Angelo deu uma resposta interessante. Ouvir o que eles querem relatar, ouvir suas histórias da infância, adolescência. Ouvir. Verônica, uma sugestão, usando o que a Verônica está colocando, eu queria dar uma sugestão para você que está na nossa audiência aí. Vai num asilo, numa casa, num internato de idosos, passa lá meia hora conversando com o idoso. Você vai sentir um bem danado e você vai ver quanto isso faz diferença para ele. É verdade. Turíbio, tem os ganhadores do livro. Ganhadores do livro. Quem são os ganhadores dos livros, dos 2 livros de hoje? Elder Merli e a Sandra Ferezin. Parabéns, Elder, e parabéns, Elder Merli e Sandra Ferezin. Ganharam o livro, vão retirá-lo aqui no Núcleo Espírito Semeador, qualquer sábado, às 9h30, depois do programa Semeando a Boa Nova. Rua Itapiranga, 312, em Santo André, São Paulo. Muito bem. Turíbio, eu posso só falar uma Flávio? coisinha? Queria convidar o nosso ouvinte, colocar na sua agenda. Nós vamos no próximo programa, o programa 1001, ter uma participação especial. Nós vamos falar de um tema maravilhoso, o que é Deus, e o nosso convidado vai ser o nosso amigo Turíbio. Vai ser especial porque é Deus, o tema é Deus. O que é Deus, é o tema especial, não é? O convidado mas a equipe que vai estar aqui. Eu estou assim, bastante ansioso para o próximo programa, porque o Turíbio... É ele que vai comandar. Na verdade, o Turíbio sai de capitanear o nosso Semana Boa Nova para estar aqui na posição de convidado e falar com propriedade desse tema especial, o que é Deus. Bom, sábado que vem... Você não está pensando em se vingar, não, né? Não, ele não é vingativo. Sábado que vem nós vamos falar, então, a pergunta tema do próximo programa, o que é Deus? Bom, Patrícia, a gente agradece muito por você ter estado conosco, nos contribuindo aqui, você que está sempre na retaguarda, as pessoas não veem a equipe da retaguarda, hoje nós estamos com a Paula nos ajudando também aí, a Juliene, né, o Sérgio também está dando os pitacos deles lá, tem bastante gente aí na retaguarda para tudo isso ir ao ar aí. Então, agradecemos muito a sua participação e você, quando quiser sentar aqui, está à vontade, né? Eu agradeço aqui o convite, né, esse programa especial, e que possamos aí ter contribuído para os idosos, para a terceira idade, principalmente para as famílias, né, que estejam junto. Vale muito a pena estar com os idosos, né, participar deste momento, desta etapa da vida deles e fazer sempre o melhor, porque vale muito a pena. Você falou aí durante a sua participação, você falou muitas vezes da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, você citou outras fontes, outros livros. Que livro você indicaria para quem quiser estudar um pouco mais sobre essa questão, sobre esses assuntos tão envolventes aí que falam da doutrina, da idade, etc. e tal? Eu acho que nós podemos sempre indicar as obras básicas da doutrina, o Evangelho segundo o Espiritismo,
a questão do Livro dos Espíritos, né, que é em formato de perguntas e respostas. Aí a gente pode ali, né, escolher o conteúdo que a gente quer ler. Tem todos os temas, diversos temas que a doutrina, como eu falei, consoladora, nos esclarece. Então, eu acho que é importante as pessoas terem esse contato com as obras básicas, porque aí vai clareando, né, e vai nos auxiliando em muitas situações. E qual é a palavra-chave, a palavra especial que você daria para o programa de hoje? Uma palavra só. Perseverança. Perseverança. Tá aí, muito obrigado, Patrícia, por você ter estado com a gente aqui hoje. Eu que agradeço. E a gente fica muito feliz de ter tido a oportunidade de estar com você nesse tema tão importante que é a terceira idade. Muito bem, você que nos acompanhou até agora aqui, muito obrigado também por ter ficado conosco até agora. Lembrando que às 18 horas esse programa vai ser reprisado lá na Web Rádio. Você vai lá e escuta por lá, www.webradiosemeador.org. E aliás, uma programação maravilhosa, 24 horas por dia para você ouvir com músicas refinadas. Muito bem, semana que vem então o tema O que é Deus? E a gente vai estar aqui representando a equipe para falar desse tema tão importante na semana que vem. Fica conosco na Web Rádio, ou também você pode ouvir este programa, que é o 1000º, né? E todos os anteriores, pelo menos os últimos 20 anos, pelo menos, estão lá gravadinhos no www.semeador.org. E uma boa semana para você, ouvinte.